prova emprestada. Prova emprestada é a extraída de um outro processo. Ok? Então, a prova emprestada é extraída num outro processo. Ela foi produzida num outro processo e ela é enviada para um outro processo. Então, é extraída de um outro processo. Requisitos dessa prova emprestada. Bom, ela tem que ser, primeiro, ela tem que ser produzida num outro processo. Ok? Num outro processo judicial. Aí. Pode ser um processo penal, pode ser um processo civil, um processo trabalhista. Tem que ser extraída num outro processo. Então, significa o seguinte, a prova de inquérito não pode ser emprestada, porque ela não foi produzida no processo. Então, a prova do inquérito ela não é emprestada. Salvo se for prova irrepetível, cautelar ou antecipada, produzida no inquérito. Salvo se for irrepetível, cautelar ou antecipada, produzida no inquérito. Okay? Segundo requisito, respeito ao contraditório no processo onde a prova foi produzida. Quer dizer, a prova foi produzida num outro processo e o juiz observou o princípio do contraditório. Tá? Então, não basta o juiz permitir o contraditório no processo onde a prova é juntada. Tem que ter o contraditório no processo onde ela foi produzida. Terceiro requisito, que as partes sejam as mesmas em ambos os processos. Que as partes sejam as mesmas em ambos os processos. Aqui há uma corrente bem forte que diz o seguinte, basta que a parte contra a qual a prova vai ser produzida seja também a mesma. Ok? Então vai produzir uma prova contra o réu, uma prova que foi produzida num processo de ação privada. E agora ele está sendo processado num processo de ação pública. As partes naquele processo são diferentes, mas o réu estava lá. Então, se ele for parte, basta que a parte contra a qual a prova vai ser produzida seja também parte no outro processo. É uma posição forte nesse sentido. Então, esse requisito é que as partes sejam as mesmas, ou então, pelo menos que a parte contra a qual foi produzida a prova, será produzida a prova, seja também parte naquele outro processo. Ok? Muito bem. Não se exige para a prova emprestada, não se exige, primeiro, que se trate de uma prova irrepetível, ou seja, uma prova que não possa ser renovada. Então, mesmo as provas repetíveis, as provas que podem ser produzidas, elas também podem ser emprestadas. Podem também. E segundo, não se exige que a prova, que o juízo natural seja o mesmo para ambos os processos. Não se exige isso. Alguns processualistas falam, tem que ter o mesmo juiz natural para ambos os processos, porque se emprestar uma prova de um outro processo, está violando o princípio do juiz natural, porque essa prova não teria sido produzida pelo juiz natural. Então, há uma corrente minoritária que diz, olha, um dos requisitos para a prova emprestada é que o juízo natural de ambos os processos seja o mesmo. Mas esse requisito não é exigido pela jurisprudência, mesmo porque, num processo, nem sempre o juiz natural colhe todas as provas. Não tem prova que é colhida através de carta precatória. Uma prova que é colhida através de carta precatória não foi colhida pelo juiz natural. E, no entanto, a prova é válida. Então, esse requisito do juiz natural para ambos, ser o mesmo para ambos os processos, ele é dispensado. Ok? Bom, o valor probatório da prova emprestada. Tá? Bom, primeira corrente, tem o mesmo valor que a prova original. Então, uma prova testemunhal emprestada, ela vai ter o valor de prova testemunhal. Uma prova pericial emprestada, ela vai ter o valor de prova pericial. Então, primeira corrente, tem o mesmo valor da prova original. Segunda corrente, ela tem o valor de prova documental, porque ela é juntada no processo de forma documental. Logo, ela segue as regras da prova documental. Tá? Quando a prova emprestada, na verdade, é um documento que chega, né, até o depoimento de uma testemunha, mas como prova emprestada, ela não vai ser valorada como testemunha, ela vai ser valorada como prova testemunhal. Tomou-se emprestado um laudo pericial, vai ser valorado como prova documental e não como prova pericial. Então, ela é valorada como prova documental. Então, ela vai seguir as regras da prova documental. Bom,
A prova emprestada, ela só é admitida para complementar outras provas. Também, ela não pode, por si só, embasar uma condenação. O juiz não vai poder condenar com base exclusivamente numa prova emprestada, mas ela serve de complemento para outras provas. Ok? Bom, a questão, imaginemos que tenha sido trazido para o processo, prova que havia sido produzida em inquérito, na verdade nem prova né? São elementos informativos, né? Ou então provas de um processo onde o réu não participou. Ok? E aí? O Ministério Público, por exemplo, requer que se traga no processo provas de um outro inquérito lá, que são elementos informativos e não provas, né? Ou então quer juntar provas de um processo no qual o réu não participou, onde não houve o contraditório, porque ele não participou. Então, primeira corrente, não pode ser juntada essa prova. O juiz deve indeferir já a juntada, não deve ser admitida essa prova emprestada. Segunda corrente, o juiz admite, o juiz manda juntar, mas terá valor de elementos de informação, ok? Terá valor daquela prova, entre aspas, do inquérito, né, que são elementos informativos. Na hora da valoração, o juiz vai analisar como se fossem elementos aí informativos do inquérito, que ela foi produzida sem um contraditório. Mas o juiz, a segunda corrente diz, não, o juiz pode admitir também essa prova, porque é possível contraditório posterior, né? As partes podem se manifestar, podem impugnar. Então, o juiz admite, mas dá uma valoração menor. Ele vai valorar como se fossem elementos informativos de inquérito, porque foi produzido sem o contraditório. Então, uma corrente diz que o juiz não deve nem admitir. Uma outra corrente diz que o juiz admite, mas dá um valor de inquérito. Ok? Bom, prova anulada no processo anterior, ela pode ser emprestada? Bom, evidente que se a prova foi anulada no processo, ela não vai poder ser emprestada, porque é uma prova nula, né? Então, uma prova ilícita não vai poder ser juntada no processo. Uma prova que foi anulada, portanto, no processo, se a anulação recaiu sobre a prova, evidente que ela não vai poder ser emprestada. Bom, e quando se anula o processo onde a prova foi produzida? A prova pode ser juntada? Aqui não anulou exatamente a prova, anulou o processo onde a prova foi produzida. Ela vai poder ser emprestada? Bom, depende. Duas situações. A decisão anulou o processo, anulou todo o processo antes da produção da prova. Então, daí ela foi atingida também, ela também será nula. Então, primeira situação, a decisão anulou o processo, todo o processo antes da prova ser produzida. Então, por exemplo, juiz incompetente. Então, a prova não vai poder ser emprestada. Agora, uma segunda situação. A decisão anulou o processo, mas somente depois que a prova foi produzida. Um vício posterior à prova. Então, por exemplo, anulou a sentença, uma anulação depois da produção da prova. Daí, então, ela vai poder ser juntada. Ok?